Boa noite. Segundo ano, nós vamos começar aqui então com o módulo 5, capítulo 14, tá? Da metafísica à fenomenologia. Depois vamos o fenômeno e a fenomenologia de Russell. É uma parte da filosofia que a gente tem que começar, porque ele fala assim, ele vai falar primeiro como que foi desenvolvido durante os séculos, depois ele vai falar como Kant via a fenomenologia, e aí passa para Russell. Tá? Em Kant é mais fácil porque ele vai falar daquele conhecimento a priori, aquele que eu já tenho. Então aí tem que ter atenção, porque essa parte pode ficar meio confusa. Então nós vamos fazer de uma maneira bem tranquila para vocês entenderem. Olha aqui. Ele começa falando que até meados do período da modernidade aí, quando eles estudavam o conhecimento, ou acerca do conhecimento, estava muito condicionado a essa coisa metafísica, essa coisa meio transcendente. Então ele vai falar que até meados da modernidade ainda estava relacionado a isso. Porque antes de se afirmar qualquer coisa sobre o mundo, era primeiro estabelecer algo que fundamentasse tal afirmação. Então, para eu afirmar qualquer coisa, eu tinha que ter algum fundamento, tá? Até meados da modernidade. Aí ele fala assim, vamos nos lembrar então de Descartes. Antes de escrever todos os seus escritos científicos, fundamentou o seu método e escreveu diversos livros descrevendo uma ontologia sobre a existência do mundo e das coisas. Então, ontologia aqui, Aristóteles, parte da filosofia que tem o objetivo do estudo das propriedades gerais do ser. Em Heidegger, reflexão a respeito do sentido abrangente do ser. Então, para escrever esse livro, descrevendo então esse estudo do ser, era sobre a existência do mundo e das coisas. Então, tal posição é resumida na sua concepção de que o conhecimento é uma árvore cuja raiz é metafísica, a partir da qual cresce o tronco da física, que se divide em ramos e galhos da disciplina específicas. Então ele tem fundamento. Então ele parte aqui desse exemplo da raiz, que é uma coisa metafísica, depois ela cresce, vira um tronco, que aí é físico, depois se divide em galhos, que são as disciplinas advindas disso. Então até aí parece que é tudo muito tranquilo. No final do século 17, então inicia-se uma tensão entre a metafísica racionalista e empirista, porque aí cada qual dessas linhas teóricas via de uma maneira. A oposição entre teorias que concebem o conhecimento como um processo que parte do sujeito para fora, e outras que defendem o sentido oposto. Então, o sujeito para fora e de fora para o objeto, para o sujeito. Beleza? E isso aí do século XVII. Até aí muito tranquilo, porque ele só está falando como que era o conhecimento mediante a cronologia desses estudos. No final do século XVIII, essa tensão resultou de dois problemas. Por um lado, como explicar que tanto racionalistas como empiristas chegassem a resultados demonstráveis e corretos. Aí ele dá um exemplo aqui. Ele fala de Leibniz e o empirista Newton, o racionalista Leibniz e o empirista Newton. Eles conseguiram resolver quase simultaneamente o problema de cálculo infinitesimal.
Aí, por outro lado, como era possível explicar o avanço da física ao mesmo tempo que ela se distanciava gradativamente das discussões metafísicas? Aí, essas questões levaram, então, Kant, em a sua obra Crítica da Razão Pura, a elaborar um questionamento, então, sobre a metafísica. Aí ele vai falar o fenômeno. Uma das contribuições que foi mais importante para Kant para resolver esses dilemas metafísicos foi a elaboração do conceito de fenômeno. Olha aqui, para ele o que é. Para Kant, há tanta participação do mundo externo quanto da razão no processo do conhecimento. Então, olha aqui, para o filósofo, há tanta participação do mundo externo quanto da razão para o conhecimento. Então, para eu conhecer, ele não vai negar que existe um e que existe outro, tá? Aí ele põe assim: há em nossa consciência as formas a priori, que isso vocês já viram a respeito de Kant, que o conhecimento a priori é aquele conhecimento que eu já tenho. O a posteriori, ele advém então dos sentidos, tá? Então ele está falando desse a priori, que nos permite perceber o mundo externo. E há também os objetos externos, mas somos incapazes de aprender a coisa em si. Ao entrarmos em contato com o objeto, percebemos apenas fenômenos. Representação em nossa consciência, configurados de acordo com as formas a priori da intuição. Estas, somadas às formas a priori do entendimento, que as estruturas, são as condições para o conhecimento. Isso aqui, resumindo, era o quê? Eu tenho o conhecimento, a partir daquilo que é o mundo sensível, que é o externo, eu passo para aquilo que faz uma reorganização aí, e daí eu tenho o conhecimento, tá? Só para vocês lembrarem. Aí, então, ele começa agora na fenomenologia de Husserl. E aí eu vou parar para dar um tempo para vocês aí assimilarem. Quem era Edmund Husserl? Olha aqui, eu vou ler uma parte da biografia dele. Conhecido como pai da fenomenologia, foi um lógico e filósofo de origem judia, nascido em Prosnitz, na Morávia, que é essa atual República Tcheca, tá? Em 1859, estudou matemática e filosofia nas universidades de Leipzig, Viena e Berlim, e lecionou em Berlim. Em 1933, foi expulso da universidade pelos nazistas e proibido sair da Alemanha. Em 1938, ano de sua morte, seus amigos transferiram seus inúmeros escritos inéditos para lá na Bélgica, quais ficaram conhecidos como os arquivos Husserl. Entre suas principais obras estão A Ideia da Fenomenologia, Investigação Lógica, A Filosofia como Ciência a Rigor e Conferências de Paris, Meditação Cartesianas e a Crise da Humanidade Europeia e a Filosofia. Então é esse cara que nós vamos ver. Então olha aqui para vocês verem. A filosofia, então, de Husserl pode ser denominada, então, idealismo transcendental. Foi marcado muito pelo pensamento de Kant e acabou influenciando no século XX. E o seu interesse pela filosofia deu-se por meio do filósofo e psicólogo Franz Brentano. Por quê? Porque, de acordo com Brentano, uma das propriedades mais importantes da nossa consciência é a intencionalidade. Então, olha aí como que ele é influenciado. Uma das propriedades mais importantes da nossa consciência é a intencionalidade. Com base nesse conceito, nossa consciência não deveria mais ser vista como algo distinto e separado da realidade.
Então ele falava o quê? Que não tem como, então, eu separar a consciência, essa capacidade que existe em mim, da realidade existente. Você pode ver que é uma nova forma que vai desencadear, então, novos pensadores nessa linha, tá? Nossa consciência, segundo ele, falava, portanto, se dá sempre em relação com as coisas, sempre vista a um determinado objeto. Então, ele vai falar que está sempre ligada a consciência a algo, a um objeto. Russell, então, para Russell, a nossa consciência não é uma substância, mas um ato de conhecer. Então, ele vai falar que essa nossa consciência não é simplesmente uma substância, mas é algo que faz com que eu conheça, é um ato de conhecer. É muito bacana também isso. Em razão disso, não haveria uma primazia do sujeito ou do objeto. Então não tem como eu colocar como eles faziam, separar o sujeito do objeto, porque essa consciência ela só existe porque existe o objeto. Então elas estão correlacionadas. Então olha aqui, pois a consciência se revela, deixa eu voltar, não haveria uma primazia do sujeito ou do objeto, pois a consciência se revela justamente num movimento de relação do sujeito com o objeto. O sujeito e o objeto não existem separadamente, uma vez que ambos surgem de modo simultâneo. Pensa aí. Agora a gente pensa, será que realmente, a partir de Kant, eu tenho uma consciência, eu tenho aquilo que é a priori, a partir então dos conhecimentos que os meus sentidos fazem, eu passo por um processo e aquilo vem. Então, Russell ele vai falar diferente. Baseado em quem? Baseado nessa intencionalidade que foi no pensamento de Breton, que ele vai falar que não existe essa capacidade de eu separar o objeto da consciência. Até aqui parece estar muito tranquilo, né? E aí, então, depois a gente volta a estudar isso, tá? Um abraço.